Você sabia que a origem de Kong é de partir o coração? Se não sabia, fica aí, porque na análise de hoje vou falar sobre tudo o que acontece em Kong, a Ilha da Caveira. Histórias de bastidores, making of, referências e muitas outras curiosidades. Sim, para não perder os próximos vídeos. Kong, a Ilha da Caveira foi dirigido por Jordan Vogt Roberts. O filme começa em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Dois pilotos, um americano e um japonês, caem em uma ilha desconhecida. Eles lutam e vão parar na beira de um penhasco. O japonês está prestes a matar o americano com sua katana e eles são surpreendidos por Kong, que surge acima deles. É um começo bem impactante. A história avança para 1973, onde as tropas americanas são retiradas da Guerra do Vietnã. Conhecemos Randa e Brooks. Eles convencem o senador a financiar uma expedição à Ilha da Caveira, uma ilha recém-descoberta por satélites. Randa pede ao senador uma escolta militar. Conhecemos o coronel Packard, que estava triste em deixar a guerra, mas fica feliz ao saber que ele e seus homens conseguiram uma nova missão. Randa e Brooks encontram Conrad, um homem durão com experiências em resgate. Conrad é contratado como rastreador da missão. Existe uma novelização desse filme que explica que Conrad é esse homem amargurado porque ele não conseguiu salvar uma garotinha de 7 anos que foi morta por um sniper. A novelização também tem cenas cortadas do filme, como o encontro de Conrad com uma cobra gigante. Em seguida conhecemos Weaver, uma fotógrafa que irá documentar a missão. Seu nome é provavelmente uma homenagem à atriz Sigourney Weaver, que estrelou o filme Nas Montanhas dos Gorilas. Todos eles embarcam no navio Athena. É explicado que a ilha é protegida por uma forte tempestade que a esconde. Eles irão soltar bombas na ilha para mapearem o local. É mostrado um pouco da amizade entre os soldados. Eles têm uma química incrível juntos. Eu realmente acreditei na amizade deles. Eles decidem atravessar a tempestade com os helicópteros. Packard começa a contar a história de Ícaro. Na história, o pai de Ícaro construiu asas de cera para seu filho fugir de um labirinto. Seu pai o alertou para ele não voar perto do sol. Mas Ícaro o desobedeceu, suas asas derreteram e ele se afogou no mar. A primeira cena desse filme também deve ser uma referência a essa história. Mas segundo Packard, suas asas não queimarão, porque os Estados Unidos os deram asas de aço. É uma cena de arrepiar. Eles atravessam a tempestade e chegam à Ilha da Caveira. E a cena dos helicópteros voando em câmera lenta são maravilhosas. Isso faz lembrar o filme Apocalipse Now. E isso não é coincidência. Originalmente, o filme se passaria em 1917. E seria totalmente diferente, mas o diretor disse que adoraria que o filme se passasse na Guerra do Vietnã e que fosse um apocalipse now com monstros. Eu acho que essa mistura ficou incrível. Eles começam a jogar as bombas e de repente uma árvore é arremessada em um helicóptero. Essa cena é semelhante a uma cena do filme King Kong Escapes. Kong ataca outro helicóptero. É uma cena fantástica feita na visão dos soldados. Um deles cai na boca de Kong. Essa é uma referência a uma cena de King Kong Lives. Os demais encontram Kong em um pôr do sol. Essa cena é linda demais, eu quero um quadro disso na minha sala. Todo mundo fica espantado. Um deles pergunta, é um macaco? Existe uma polêmica entre os fãs se o Kong é um gorila ou não. O diretor disse que não. O visual de Kong é baseado no King Kong de 1933. A intenção era homenagear o King Kong original e ao mesmo tempo criar algo nunca visto antes. Já que é um filme de monstros, Kong não precisaria ser cientificamente correto e poderia fazer coisas que um gorila não faria. Kong tem um tamanho colossal de 30 metros, porque o diretor disse que queria que ele parecesse um deus. Para seu rugido foram usados sons de leões, gorilas e macacos. Kong arrebenta os helicópteros. Pode-se dizer que essa sequência é uma referência à cena dos aviões no filme de 33. Kong também se machuca. Isso me fez simpatizar com ele. É uma cena mais fantástica que a outra. Para mim, essa é a melhor parte do filme. Packard fica cego de ódio vendo Kong matar seus homens. O Samuel Jackson compara Packard ao capitão Ahab de Moby Dick. Ele diz que os dois personagens querem matar o monstro, porque a criatura matou seus homens. Kong vai embora e devido ao acidente, a expedição se divide em 2 grupos. Mas o Major Chapman caiu bem distante deles. Packard e seus homens irão atrás dele. Packard encontra Randa, que está usando a mesma roupa que o Carl Derham no filme de 33. Pressionado, Randa conta que é da organização Monarch e que foi o único sobrevivente de um navio atacado por Godzilla. Desde então, ele tenta provar a existência de monstros. Também é explicado que as bombas soltas serviram para testar a teoria da Terra Oca. Conrad e sua equipe encontram um Scare Buffalo, uma espécie de búfalo gigante com chifres de alce. Packard e seus homens estão em um bambuzal e quando olham para trás, um deles foi empalado pela boca.
O diretor confirmou que essa é uma referência ao filme Holocausto Canibal. Na verdade, o bambu era a perna de um monstro chamado Mother Long Legs. Ela pode ser uma homenagem ao monstro cortado do filme de 33. Eles atiram na aranha, há várias cenas em primeira pessoa, porque o diretor é um fã de videogames. O monstro também solta tentáculos, é bem nojento. Eles conseguem matá-la, cortando suas pernas. É mostrado como esses soldados estão ficando cansados e perturbados. Eu adoro o desenvolvimento deles, eles são os meus personagens favoritos. Conrad e sua equipe encontram os nativos da Ilha da Caveira. A Brie Larson também aparece como uma nativa, e junto com eles está o Marlowe, o piloto americano do começo do filme. Ele é bem engraçado e deixa o filme mais cômico. Enquanto isso, Chapman vai até um rio e dá de cara com Kong. Kong está sentindo dor, suas expressões são incríveis. A produção caprichou nisso, porque como Kong não fala, deveria se expressar através das feições e pelo olhar. O curioso é que o ator Toby Kebbell, que está encarando Kong, interpretou o Kong através da captura de movimentos. Na novelização, Kong lava suas feridas e até passa a terra nelas. Kong ataca uma lula chamada Meyer. Ela pode ser uma referência ao monstro de King Kong vs Godzilla. Kong a mata e começa a comê-la. Para criar essa cena, o diretor usou como referência a cena de Old Boy, onde o protagonista come uma lula viva. Assim como nos outros filmes, os nativos também construíram uma muralha, mas para se protegerem de outra coisa. Marlowe explica que Kong é um bom rei e que os atacou por causa das bombas. Marlowe também disse que o piloto japonês chamado Gunpei Ikari virou seu amigo, mas ele foi morto por monstros terríveis que saíram das profundezas e invadiram a ilha. Os nativos não falam o nome deles, mas Marlowe o chama de Skull Crawlers. Na novelização é explicado que os Skull podem imitar uma criança chorando. Foi assim que um Skull atraiu e matou Gunpei. Marlowe explica que Kong é o último de sua espécie e que ele ainda está crescendo. Kong consegue dar conta dos menores, mas existe um grandão adormecido que aguarda a hora certa para despertar. Existe uma HQ que explica muito melhor a origem de Kong e é de partir o coração. A Ilha da Caveira era dominada pela espécie de Kong, mas os Skull chegaram e mataram quase todos, menos o pai e a mãe de Kong, que estava grávida. Sua mãe dá a luz a ele enquanto estão sendo atacados. Depois de dar a luz, a mãe de Kong o coloca em uma caverna e a fecha com pedras. Kong vê os seus pais serem massacrados. Eu acho que isso fez falta no filme. Para mim, saber disso enriquece muito mais a história e tornaria a luta final mais emocionante. O visual dos Skull foi inspirado no lagarto do filme de 33, além de outros personagens, como o Pokémon Cubone. Para o rugido dos Skull, foram usados o som de um coelho morrendo, leões marinhos e esquilos. Marlowe apresenta o The Great Fox, um barco que ele estava fazendo junto com Gunpei. Packard nota que uma rocha está marcada com o sangue de Kong e diz que eles precisam terminar o serviço. Essa é uma referência ao Predador, onde é dito que se ele sangra, podemos matá-lo. Chapman encontra um monstro passivo, meio tronco, meio louva-a-Deus, chamado Spore Mantis, e depois é morto por um Skull Crawler. Eu não sei porque deixaram esse personagem vivo, se ele ia morrer desse jeito. Anoitece e há uma cena de Kong olhando para a aurora boreal. Seus pais morreram em uma noite assim, então é provável que Kong está se lembrando deles. Há uma cena emocionante onde Marlon se despede de Gunpei e fica com sua katana. Eu gosto muito do jeito que Marlon é desenvolvido no filme. O Great Fox funciona e eles vão embora. Criaturas aladas chamadas Leafwings atacam e matam o cientista. Essa é outra cena brutal. Eu acho que esse é o filme mais violento do Monsterverse. E depois disso ele se encontra com Packard e seus homens. Eles concordam em ir atrás de Chapman. Eles encontram uma área gasosa com as caveiras dos pais de Kong e resolvem atravessá-la. Eles descobrem que o gás é inflamável. Aparece um Skull que vomita o crânio de Chapman. A incapacidade de digerir ossos é uma característica de algumas cobras que comem ovos. O Skull come renda e o legal é que a câmera dele continua tirando foto. O Skull some na fumaça e fica aparecendo só o clarão do Flash. É uma cena bem tensa. Eles enfrentam o Skull com lança-chamas, mas isso acaba criando uma explosão com gás venenoso. E isso atrai os Leafwings. Como a máscara e a katana, Conrad os enfrenta. É uma cena bem bonita visualmente. Weaver joga o isqueiro em um buraco de gás e finalmente o Skull é morto. Packard diz que quer matar Kong. Os civis vão esperá-lo no barco. Os soldados fazem uma homenagem ao Chapman, é bem emocionante. Anoitece e Packard encontra munição e prepara uma armadilha para Kong. Weaver e Conrad se encontram com Kong e tem um contato físico com ele. Era para ser uma cena emocionante, mas eu acho que esses dois personagens não têm nenhum carisma ou um bom desenvolvimento para me fazer importar com eles. Kong é atraído pelas explosões de Packard e Weaver e Conrad decidem salvá-lo.
Packard incendeia Kong. Há uma cena dele fechando os punhos que é igual à cena onde Kong também faz isso. Kong desmaia. Conrad consegue impedir Packard de matar Kong. E temos o despertar do Skull Alpha. Na novelização ele é chamado de Skull Devil. Existe uma teoria de que os pais de Kong quase mataram o Skull Devil e que ele passou esse tempo todo se curando e despertou quando achou que Kong havia morrido. O visual do Devil não é tão diferente dos outros Skulls. Ele é mais imponente, mas eu estava esperando um visual mais ameaçador. Kong desperta e mata Packard, do mesmo jeito que Kong mata um coronel em King Kong Lives, mas em seguida ele é derrubado pelo Skull Devil. Amanhece, eu acho isso uma pena, porque imagina como seria incrível a batalha final à noite naquela floresta incendiada. Skull Devil persegue os humanos, provavelmente para comê-los. Um soldado tenta se sacrificar, mas é em vão. Esse é outro personagem que morre à toa. Kong aparece e joga uma pedra no Devil, igual a cena do King Kong de 2005. Eles lutam em uma região pantanosa, a água se mexendo é muito bem feita. Também é legal ver a diferença de escala entre os humanos e os monstros. Kong tenta quebrar a mandíbula do Skull, assim como ele faz nos outros filmes. Kong pega uma árvore, faz de taco e arrebenta a cabeça do Devil. Isso é bem legal. Mas o Skull derruba com a cauda. O Skull Devil tem essa cauda longa porque ele precisava derrubar Kong de uma forma convincente. Kong fica preso nas correntes de um navio abandonado. Isso é uma referência à cena do filme D-33, onde ele é exposto acorrentado. Eles atiram no Skull, Kong se liberta e faz a hélice do barco de arma. Isso é muito badass. Kong arremessando a hélice é igual ao Kratos de God of War. Kong roda o Devil pela cauda, assim como ele faz com Godzilla no filme de 62, e o joga em um penhasco, e isso derruba Reaver na água. Kong rasga o pescoço de Skull e pega Reaver na mão, mas Devil ressurge. Kong luta com Reaver na mão, referenciando os outros filmes. Kong arranca a língua do Devil, finalmente o matando. Kong vai embora e todos conseguem sair da ilha. Então é um filme que tem personagens demais, tirando Marlow e os soldados, os demais não têm carisma e nem um bom desenvolvimento. A história de Kong poderia ser mais explorada, a trilha sonora poderia ser mais marcante. Mas a direção de arte é incrível, tem ótimas cenas de ação, os efeitos especiais são ótimos e essa mistura de monstros com guerra do Vietnã ganhou meu coração. Qual é a sua nota para Kong, a Ilha da Caveira? Comente também a sua cena favorita desse filme. Agora é a hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Qual é o seu filme preferido do Monsterverse até agora? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.